Oi, vim falar sobre as minhas experiências quando eu fui professor. Sou formado em História, tenho pós-graduação e tentei fazer uma pedagogia, mas eu desisti. Por causa que é impossível você ser professor nesse país, isso já vem acontecendo há muitos anos. Quando eu decidi ser professor, eu era uma pessoa ingênua. A imagem que eu tinha de professor era uma imagem dos anos 90, porque eu fui uma criança dos anos 90. E chegando lá para dar aula, eu vi que, na verdade, na faculdade, na teoria da faculdade, tinha coisas ali que eu não concordava já. Só que não estava aberto a discussão. O assunto era tratado na faculdade como se isso já fosse uma coisa aceitável, uma coisa normal. A inclusão, por exemplo. Nunca se debateu na faculdade, olha, inclusão é bom, a inclusão não é bom. Não, ali foi tratado como, inclusive fizemos trabalho sobre inclusão. Eu tive que fazer trabalho sobre inclusão como se eu concordasse com aquilo. Porque já estava já era subentendido que a inclusão era uma coisa correta. Que não era passível de discussão. Não é assunto em pauta para se discutir. E eu não concordava desde aquela época sobre inclusão. Por causa de várias razões, eu não concordo ainda. E claro que é lei a escola inclusiva. Eu não estou discutindo a lei. Já é lei, vai ter que ser aplicado. Mas eu falo na questão prática dessa lei. Levando em consideração que a escola pública, principalmente, já tem os seus problemas defasados, de problemas de toda sorte, ainda colocaram mais um problema para o professor, que é lidar com a que é lidar com a inclusão. Ou seja, além do professor ter que lidar com 45 alunos dentro de uma sala, o professor ainda vai ter que lidar com alunos que têm necessidades especiais. Se a inclusão fosse um exemplo, no sentido assim, a escola vai receber alunos cadeirantes, como já faziam mesmo. Tudo bem. Alunos que têm algum problema, algum membro faltando, tudo bem. Porque aqui vai estar funcionando. Mas a inclusão, além de ter essas crianças com essas necessidades, ainda engloba problemas, necessidades, enfim, da mente, que o professor não está apto a lidar, e na verdade não deveria nunca estar apto a lidar com isso. Porque você vai colocar uma criança, vamos supor, com necessidades mentais numa sala de aula, dependendo da necessidade especial, aquilo vai virar um inferno para a própria criança. Quem inventou esse negócio de inclusão nunca esteve dentro de uma sala de aula. Porque se não existisse inclusão, já seria terrível o professor lidar com 45 alunos, com todos os problemas que aquilo engloba. Imagine ter que lidar ainda com alunos com necessidades especiais. Eu sou a favor, sim, de ter escolas, ou se não, uma sala especializada para esse tipo de necessidades. E um professor ou um profissional que esteja, além de tudo, já qualificado para lidar com essas questões. Mas não, é um professor que fez, por exemplo, no meu caso, um professor de história, tive que ir numa sala de aula, lidar com coisas que eu não saberia. Autismos. Gente, não é qualquer pessoa que consegue lidar com isso. Então eu tinha essa mentalidade toda, essa mentalidade de ser professor dos anos 90. E isso hoje é impossível. Você não pode ser um professor das antigas raiz hoje em sala de aula. Hoje você não pode nem falar nada. Que você é escrachado. O alecrim dourado da sala pode um professor, pode no professor. E você, professor, não pode nem sequer se defender. Porque daí, os alunos, inclusive, filmam, claro, a parte que você está se defendendo como se você fosse o vilão da história. Inclusive, há sim
vários alunos que, vamos dizer assim, orquestra esse tipo de situação, mexe com o professor, esnoba o professor, deixa o professor chegar no seu limite para que o professor exploda. E aí vai estar alguém filmando lá atrás. Você está sendo queimado. O professor está sendo alvo de disputas ideológicas. Não está fácil. Tá um horror ser professor nesse país. É uma vergonha do que fazem os professores. Eu lamento muito e tenho vergonha. Porque nós não merecíamos isso. Não merecíamos isso. Eu tenho muita vergonha. Eu tenho orgulho de ser professor. Eu tenho respeito para todos os professores. Eu amo essa profissão. Só que não dá para você. Não consigo executá-la. Eu não tenho psicológico para isso. Ah, então você não é um bom professor. Não. Para lidar com isso, não. É impossível. Não estou falando somente com a inclusão. Eu falo na sala como um todo. Certo? E, inclusive, quando eu estava fazendo estágio, como eu era ingênuo, eu estava fazendo estágio, eu cheguei na sala de professor, na escola X, eu cheguei na sala dos professores, gente, que clima pesado. E eu fiquei pensando, nossa, puxa vida, nossa, por que eles não estão, a ingenuidade, por que eles não estão rindo, com expressão mais suave? É tanta ingenuidade. Por isso que eu falo, vivendo e aprendendo. Isso já tem alguns anos, né? Hoje eu sou mais madura do que nessa época, mas eu pensei nisso. Inclusive vi professores falando sobre alunos e eu naquela época pensei, nossa, que falta de ética falar mal de aluno. Hoje eu entendo. Depois de ter passado por essa provação de ser professor, hoje eu entendo o motivo disso. É porque o professor, ele é, infelizmente, desvalorizado completamente. Eu não estou falando de hoje. Não estou falando mal de governos, nem de federal, nem de estadual. Eu estou falando do ensino como um todo, isso em anos para cá. Não é uma coisa de 1 ano, 4 anos, 5 anos, 6 anos. É algo muito mais antigo que vem se deteriorando com o tempo. E não tem só a ver com governos, tem a ver também com a educação que os pais dão para os filhos. As pessoas mais antigas, a educação era outra, o nível era outro. A educação que pais, na casa dos 20, na casa dos 30, dão para os filhos hoje, é uma educação, com exceção, que há exceção, horríveis. Alunos sem empatia alguma, nem empatia nem com o aluno. Você não tem empatia com o colega? Muito menos vai ter com o professor. E eu percebi muito também a dificuldade dos alunos de respeitar uma figura de autoridade, seja ela qual for. Não respeita a autoridade. Eu fico pensando, que tipo de aluno, que tipo de homens e mulheres vão ser esse na sociedade? Que tipo de pessoas vão ser essas? Não respeita a autoridade. O que eu quero dizer com isso? Se não respeita o professor, vai respeitar o juiz, vai respeitar um advogado, vai respeitar um profissional da segurança. Não respeita nada. É tipo aquele, falando entre aspas, é tipo aqueles Enzo e aquelas Karens da vida, sabe? E isso foi me cansando. Eu já tenho um histórico terrível de escola quando eu era criança. E mesmo assim eu quis ser professor porque estava no meu tom. Tanto ser professor quanto ser ator de teatro. Para minha desgraça, eu escolhia ser professor, com todo respeito aos professores, mas eu me arrependo, devia ter continuado a fazer teatro. Então, eu sei do que eu estou falando, participei de tudo aquilo ali. Já no estágio, eu já estava... Mas como eu ainda tinha o fulgor dos primeiros anos, eu achava que eu ia fazer acontecer. Eu pensava assim... Se eu fizer diferença em um aluno que seja, já vou estar com a vida ganha, porque eu quero fazer a diferença. Realmente é verdade. Só que eu era ingênuo. Eu era muito ingênuo demais. Ingenuidade não tem a ver com burrice. Ingenuidade é ingenuidade. A pessoa ela não consegue perceber certos meandros da vida. Sabe aquela coisa da malandragem? Não no mau sentido. A malandragem de você entender onde você está pisando. E eu fui entendendo.
certo? Claro que eu não vou generalizar. Não vou dizer que todo professor vai falar o que eu estou falando, mas a maioria concorda comigo, que eu conheço. A maioria concorda. E pela minha sanidade mental, eu decidi sair. Eu decidi sair, porque é impossível. Não respeita o professor de jeito nenhum, não tem condição dos alunos, a maioria, não vou generalizar, há alunos bons? Claro que há, mas a maioria ali não, principalmente em escola pública. A escola particular também tem seus dilemas, não é mil maravilhas não, eu prefiro ainda a escola pública. É um terror, é um martírio, é salas toda estragada, enfim, ventilador quebrado, sabe, não adianta arrumar, mas o Estado não dá dinheiro. Não adianta. Vai arrumar. Mas vai quebrar de novo. E quem que quebra? Adivinhe. Vamos ver, uma estrelinha para quem adivinhar. Quem que quebra as coisas na escola? Cadeira, carteira, ventilador, que eu citei, qualquer coisa. Quem que quebra? Tic-tac, tic. Os próprios alunos. São eles que quebram. E como são menores de idade, não se pode fazer nada. Ou seja, são pessoas que podem fazer qualquer coisa que você possa imaginar. Qualquer coisa que você possa imaginar. Qualquer coisa que você possa imaginar. E não vai dar nada para eles. Nada. É aí que devia haver a mudança. Devia haver, sim, vamos supor, um adolescente com 14, 13 anos, fez tal coisa, vai ser, dependendo da coisa, tem coisa que eu não vou poder falar aqui, dependendo do delito, vai responder como adulto. Não importa a idade que tem, dependendo do delito. Mas não é isso que acontece. Então alunos, professor, alunos em alunos também, bullying, várias coisas assim, sabe, que me deixaram assim, em choque. E eu vivi isso quando eu era criança, só que em outro aspecto. Eu vivi isso quando eu era criança como uma vítima, como aluno e vítima de todas essas coisas aí. Isso naquela época, hein? 2003, 2002, 2003, que eu era adolescente. Imagine hoje. Imagine hoje. É de assustar. Aí eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida. Não. Eu já sofri em escola quando eu era criança. Não quero mais sofrer em escola na vida adulta. Sofri como aluno, não vou sofrer como professor. Pra mim não dá. E eu decidi sair. E esse fato da inclusão, escola inclusiva, também foi um dos fatores determinantes que contribuiu negativamente para o meu sofrimento na escola. Porque eu tinha que lidar com situações que eu não sabia lidar. Eu falei, não, como que eu vou lidar com isso? Eu sei passar matéria. Eu sei dar aula, eu sei passar a matéria, eu sei escrever na lousa, eu sei falar sobre história, eu sei falar sobre filosofia, mas eu não vou saber lidar com isso aí que está acontecendo, porque isso aí é problema aqui. Eu não sou psicólogo, terapeuta, eu não sou nada disso. Eu era professor de história. Professor de história. Era para dar aula. Era isso que é a competência do professor, é dar aula. Tudo bem que o professor ele tem que conversar com o aluno, ele tem que saber lidar com certas situações, mas eles estão colocando um monte de carga em cima do professor. Cargas demais. Muita carga. E cuidar de crianças com necessidades especiais é uma carga para quem não tem cabeça para isso. Para quem não estudou para isso. Porque, psicólogo, psiquiatra, enfim, claro que vai conseguir melhor lidar com essa situação, porque ele sabe a mente, ele sabe lidar. Agora, como vai fazer? Sabe? E se separar briga de alunos que é desse tamanho, sabe? Alunos de 17 anos que dá 2 de você, o que você vai fazer? Você não acha ninguém nessa hora. Você não acha diretora, você não acha ninguém. É você com você. Aí eu, tava lá num dia lá, observando. Falei, não. Hoje será o último dia para nunca mais. E é isso aí, né? Resumindo, no YouTube não se pode falar
certas coisas, então, né, tem muito mais coisa para contar sobre o que acontecia em escola, mas é bem complicado. Olha, se você está pretendendo estudar para ser professor, eu não recomendo essa profissão de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe, faça bacharelado, para quem quer fazer história, trabalhar no museu, consultor. Na verdade, faça outra coisa, porque, olha, está assim havendo um apagão de professores. Tá assim, deveria mesmo. E não ganha condizente com isso. Mesmo que ganhasse, eu podia ganhar 10 mil reais, não ia querer ficar. 15, não ia querer ficar. Não ia querer ficar. Eu prezo mais qualidade do serviço do que quantia de dinheiro. Porque não adianta você ganhar 20 mil reais e adoecer. Não adianta. Ganhar 15, 10. Claro que o professor não chega nem perto disso, não é um exemplo que eu estou dando. 4, 5 mil. Não adianta você ganhar isso e adoecer. Que era o que estava acontecendo. Nos poucos tempos, eu não fiquei anos trabalhando de professor. Tá? E mesmo assim já vi. E não me arrependo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Claro, há também uma opção. EJA, por exemplo, que é de jovens e adultos. Mas assim, o professor que está começando agora, ele não pode ficar escolhendo. Ele vai ser designado aonde houver vaga. E quando ele estiver lá, ele vai ter, se ele quiser trabalhar, ele vai pegar aquela sala, aquela escola. Ele vai, não, essa eu não quero, aquela. Quem está começando, é difícil. É difícil. E, enfim, eu não quero terminar. Porque eu comecei, mas eu não quero terminar, não quero saber disso. Se você fosse concursado, eu acho que mesmo assim eu não ia querer. É muito ruim, desculpe. Mas essa professora, eu não acho isso. Tá bom, bem, cada um tem a sua experiência, cada um tem seu nível de tolerância. O meu nível não é tanto assim. E outra, cada um sabe de si. Eu saberia que eu ia adoecer. Eu tava ficando careca. Tem um monte de cabelo, ó. Mas eu tava ficando careca. Inclusive tem vídeos aí no canal mais antigos que eu falo sobre esse assunto. Aquela época lá, era uma época que eu tinha acabado de sair. É só ver o vídeo, que diferença. Depois que eu saí, para nunca mais voltar, tudo melhorou. Pele, cabelo, humor, tudo. Então eu falei, não vou me acabar. Não tem condições. Então eu não recomendo mesmo que faça para professor. De jeito nenhum. Foque em outra área. Entende? Então, que nem no meu caso, que nem eu disse, eu deveria ter, sim, ter feito teatro. Deveria ter escolhido o teatro ao invés da profissão de professor, que eu tive que deixar o teatro para isso. Eu não estava aguentando as duas coisas. Era muito trabalho, era muito estudo, era muita leitura. Teatro era muita fala para decorar. Então, eu tive que escolher uma coisa e a outra. Para minha desgraça, eu escolhi professor e perdi o tempo. Mas agora vai atrás. Mas enfim, estou relatando o que ocorreu. Não seja um professor e realmente eu não sou a favor de escola. Inclusive eu vejo, não é que eu acho, eu vejo, inclusive converso com professores mais antigos, bem mais antigos que eu, inclusive aposentados, só que pegaram essa fase, que dizem que isso é um absurdo. Quem fala que é o contrário é porque essa pessoa tem medo de falar a verdade. Porque lá antes da faculdade eu tinha medo. Se fosse hoje eu falaria, isso é um absurdo. Eu não concordo. Vou fazer o trabalho, tá me pedindo sobre inclusão. Mas eu não concordo. Por quê? Porque não funciona. Só por isso. Estão querendo ou já acabaram com a PAI. E colocaram os internos da PAI na escola comum. Meu Deus. Eles vão sofrer. Sabe, não acho justo uma sala inteira sofrer por causa de um aluno que tem algum tipo de problema mental. Não vou nem dizer físico somente, mas aqui eu não acho justo. Porque sim, interfere no andamento da sala. Claro que interfere. Não sei que lá no fundo está surtando. Você tem que deixar de dar a aula, ir lá ver o que está acontecendo. Entende? Eu não concordo, não adianta, eu não vou concordar nunca com isso. Tá? Isso é errado. Se um dia mudar,